Olha, meu nome é Miguel Jorge. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 16 de maio de 1933. 33. E ficou morando lá há quanto tempo? Criança ainda, não é? Meus pais se mudaram para Inhumas, que era uma cidade bem pequenininha, né? Era Goiabeiras, depois passou para Inhumas. E meus pais residiam lá e tinham comércio, uma loja que eu fui trabalhar com eles, pai e a mãe nessa loja. Ajudei muito a vender, cortar panos e tinha de tudo, era secos e molhados, né? Era aqueles armazéns, né? Sim, amplos, que tinha de tudo. Eles iam para São Paulo e desde pequeno eu já ouvia falar em São Paulo. Eles iam em São Paulo fazer compras, traziam para a loja lá de Umas para vender. Então sempre tinha uma loja muito surtida, tinha uma freguesia muito boa, principalmente dos colonos, dos fazendeiros, que compravam aqueles brins, aqueles panos mais resistentes para colheita de café, de arroz, feijão, enfim, tudo isso. Professor, tem uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados, que é a seguinte: qual é a imagem mais remota que o senhor tem da sua própria existência? Algumas pessoas respondem quando tinham 1, 2 anos, outras um pouquinho mais tarde, 10 anos, 7 anos. Eu acho que a pergunta com a idade maiorzinha assim foi 13 anos. E aí tem lembranças das mais diversas. Quando eu lhe faço essa pergunta, que é uma pergunta surpresa, o que lhe vem à mente? Eu vi à mente a minha infância em Umas, né? Que era restrita, mas a gente criava muita coisa, brinquedos, brincava de bola e inventava. Tinha naquela época finca, 5 casinhas, que hoje as crianças não conhecem mais. E colecionava figurinhas, porque aqueles sabonetes, Eucalol, não sei mais o Gleber, não sei o quê, traziam figuras de artistas, né, de cinema, de Hollywood. E a gente colecionava aquilo e através disso a gente criava aquele mundo bonito da fantasia. Essa sua fase aí, o senhor mencionou Hollywood, já tinha então essa referência, né, do cinema? Tinha referência do cinema. E era uma coisa que a gente interessava muito, porque era um conhecimento novo, um mundo novo, né? Um mundo da fantasia. Então, isso interessava muito. E a gente, o tanto que podia, a gente ia ver. Tinha lá em Umas o Cine Fátima, que passava seriados, passava filmes, e a gente frequentava o Cine Fátima, que era do seu Mamé de Calil, e meus pais iam e a gente ia junto assistir os filmes. Era a única coisa diferenciada na cidade, era esse cinema. Eu fiquei curioso pelas brincadeiras, o senhor eu acho que mencionou finca. Sim. Poderia descrever como é que é? Finca é um ferrinho que você jogava, fincava no chão e ia riscando. Então tinha as casinhas, as estradinhas que você deveria percorrer com essa finca. Se você errasse, então você estava fora. Entendeu? Aí vocês mesmos construíram. Sim. A estrada. A gente pegava os ferrinhos, amolava a ponta dele e fazia a finca. Que maravilhoso. Teve uma outra brincadeira que o senhor mencionou? 5 casinhas. Eram 5 casinhas mesmo que a gente armava, essas 5 casinhas, e jogava bola, essas bolinhas de gude, né, para entrar dentro da casinha. Maravilhoso. Eram coisas assim, criativas de época mesmo. Sobre os seus pais, se o senhor puder falar o nome deles, o que faziam? A minha mãe é Sara Tomé Jorge. O meu pai é Miguel Jorge, mas ele era falecido, né? Eu conheci o meu padrasto, que é Elias Jorge Deneuve, que casou depois com a minha mãe, e a gente foi criado por eles, né? Minha mãe e meu padrasto. E o que a sua mãe era do lar nessa época? A minha mãe era uma pessoa muito inteligente. Ela declamava poemas que a gente nem sabia o porquê. E o que era isso? De repente, em festas e tudo, ela declamava um poema. A gente nem sabia que ela sabia declamar ou que decorava um poema.
com a maior facilidade. E gostava muito de teatro, e ela passava isso para nós, incentivava isso na gente. Se você, por exemplo, quisesse brincar de fazer teatro ou de declamar poemas, ela dava o incentivo, o apoio, orientava, ajudava, enfim. Era uma pessoa voltada também para as artes. O senhor acha que foi ali a sua inspiração? Ah, sem dúvida foi. Foi ela, a inspiração foi ali. E o seu pai? Não. Seu padrasto, porque o senhor teve essa... Não conheceu o pai? Não. Né? O que ele fazia? Olha, o padrasto, ele não sabia ler. Minha mãe que comandava toda essa parte de leitura, de anotações, de escrita, tudo era ela. E ele veio do Líbano, né? Então ele não sabia, mas aprendeu a falar o português, falava o português. E ele era uma pessoa totalmente voltada para o trabalho. Sabe, não tinha hora, não tinha dia, não tinha, sabe, não tinha domingo, não tinha feriado, não. Ele sempre trabalhando, sempre lá no comércio, vendendo, abrindo a loja, atendendo os fregueses, tinha uma freguesia muito boa. Até quando tiveram esse comércio em Umas? Eu não me lembro muito não, sabe, porque depois nós mudamos para Goiânia, e nós estudamos aqui, né, os que estavam fazendo o ginásio, o colégio, foram estudar por aqui. Depois daqui eu fui para Belo Horizonte fazer o científico, e lá fiquei para fazer o curso de farmácia e bioquímica. E quando eu voltei, eu já voltei para o trabalho, né? Já estava formado. O senhor é filho único? Não. Como é que são os seus irmãos, o que fazem, o nome? Pois é, agora só da minha irmandade restou eu, né? Os meus irmãos eram todos, quase todos, né? Só a mais velha que não se formou. Os outros todos se formaram em direito, ou pedagogia, enfim. Cada um seguiu sua carreira. E era uma irmandade muito unida e muito bonita, sabe? Quantos irmãos? 6. 6 irmãos? Metade homem, metade mulher? Eram 2 mulheres. Estela e Jamile, né? E os irmãos William, Oswaldo, eu, Miguel e Elias. E o fato de todos terem se formados também teve uma determinação do empenho da sua mãe? Sem dúvida. Tinha muito o braço forte dela, a intuição dela, o desejo que todos nós estudássemos e formássemos para alguma coisa. Agora, antes da gente chegar lá em Belo Horizonte, onde o senhor foi fazer os estudos mais finais ali, antes de entrar na faculdade, eu gostaria de saber, que é sempre uma pergunta que é feita também, a respeito do início, né, dos estudos, da interação com o conhecimento mais formal, e também dentro de casa o senhor já deu conta de dizer que a sua mãe estimulava muito a questão da poesia, tem o cinema como uma lembrança. Mas como é que era a sua dinâmica, onde que era a escola, se a gente puder lembrar desse seu universo, do início dos estudos? Grupo Escolar 19 de Março, que eu acho que até hoje existe lá em Umas. Como eu gostava de ir para as aulas, sabe? O dia que eu não ia, por algum motivo ou outro, eu chorava. Eu lembro muito do meu pai me empurrando, vai, você quer ir chorando para ir para a escola? Pois vai! Fica lá na porta até, porque chega atrasado, tem que esperar passar uma aula, né? Então fica lá e espera a segunda aula, você entra. Eu ia chorando para ir para a escola, não para não ir. Entendeu? Era aquele desejo de frequentar a escola, de aprender a ler, de ler livros. E, enfim, era descobrir esse mundo diferenciado. Lembra de algum coleguinha ou alguma professora dessa fase inicial aí? Eu lembro de várias professoras, né? Tinha a Santa Sawyer, Garcia, Dona Garcita Sawyer, todas as de Umas, Dona Maria Luísa Bastos, todas as pessoas de referência conhecidas, enfim. Dona Benedita, né, que era muito brava, batia na gente com uma régua. Era muito, muito bom, sabe? Eram pessoas muito dedicadas e pessoas assim, que nos orientavam para os estudos e para a vida de conhecimentos. A vontade de ir para a escola, de estudar, já desde criança,
ela se expressava numa dinâmica de estudo que depois foi determinante para o senhor escolher farmácia, porque a sua história é singular. O senhor é professor da faculdade de farmácia, né? Mas divide, talvez, a sua vida entre esse professor e uma pessoa da literatura, dos livros, das letras, do mundo das letras. Explica como é que o senhor conseguiu conjugar esses dois universos. Olha, quando eu era estudante, jovem, menino, lá em Umas, eu gostava muito de declamar poemas. Eu declamava na escola, que a professora sempre pedia para eu declamar e tudo mais. Me incentivou esse lado, minha mãe também. E eu gostava muito de ler e declamar poesia. Mas eu nunca imaginei que futuramente eu seria um escritor, né? Mesmo quando eu fui estudar em Belo Horizonte, fazer o curso de farmácia, fiz o científico, farmácia e bioquímica lá, eu lia muito e meus colegas de República pegavam os meus livros e jogavam fora, porque eles falavam assim: você quando pega para ler, você não olha para a gente, você não conversa com a gente, você some, você desaparece. Então eles jogavam os livros fora e eu ia atrás buscar esses livros, eu comprava outro livro e escondia, lia escondido, porque eles não gostavam que eu ficasse lendo, porque eu ficava a vida inteira entretido com a leitura. Era a minha distração maior, era leitura, literatura e cinema. Então, eu me lembro muito bem disso. E isso já veio, né, desde a de Umas, do grupo, né, escolar 19 de março, essa vontade de ler, declamar e conhecer autores, né, que eu admirava demais. Meu Deus, como é que pode escrever uma coisa tão bonita dessa, né? Como é que criou isso aí, essa imaginação maravilhosa. Então, eu já era voltado para isso. Fui para Belo Horizonte, estudei, me formei e tudo. Quando eu voltei para Goiânia, eu falei: e agora, o que eu vou fazer aqui nessa cidade? Que idade o senhor tinha? Jovem de 20 e poucos anos, né, formado já. Aí, eu voltei, meus pais me buscaram, eu fui trabalhar com meu pai na farmácia, que na época se chamava Drogalar. E falei: o que eu vou fazer nessa cidade? Ou eu vou trabalhar, vou estudar, né? E aí eu conheci um grupo de jovens escritores que formou o GEM, que era chamado Grupo de Escritores Novos. E eles me alçaram para esse grupo. E eu não queria ir porque eles estavam muito à minha frente, escreviam coisa que eu ainda não fazia, faziam poemas, coisa que eu não fazia. E eu falei: não, mas vocês escrevem, vocês são já, né, escritores. Eu não sou nada, não escrevo. Não, você vai escrever, porque a gente sabe que você vai escrever. Eles viam em mim um escritor que eu não via. Aí me alçaram para dentro desse grupo, que foi uma maravilha. É o Grupo de Escritores Novos. Aí com esse grupo, eu comecei a trabalhar, fui presidente do grupo 2 vezes, e a gente fazia conferências, palestras, era obrigado a ler livros do momento e falar sobre o livro, todos nós. Era um grupo muito ativo e foi maravilhoso isso, porque aí eu fui ampliando meus conhecimentos, minhas leituras, não é? Comecei a escrever alguma coisa, a publicar em jornal, e eu dirigi o suplemento da Folha de Goiás, depois dirigi o suplemento do Popular, publicava a turma toda, né? Coisas, poemas, contos, enfim. Foi uma época muito produtiva, muito boa, de muita boa recordação. E, no entanto, a sua opção por fazer farmácia foi algo que era bem digerido ou tinha uma intenção de se dedicar toda a sua vida para as letras? Foi o seguinte: o meu irmão ia fazer medicina. Aí meus pais falaram: então ele faz medicina e você faz farmácia, porque aí vocês trabalham juntos, né? A gente dá um jeito de organizar aí um lugar para vocês. Aí tudo bem. Aí eu fui para Belo Horizonte, meu irmão também foi. Depois ele desistiu, não quis mais fazer medicina, não quis mais estudar, e eu continuei. Ele voltou para casa e eu continuei até me formar. Então a farmácia do seu padrasto foi importante e influenciou nessa decisão de fazer farmácia e medicina?
Foi muito importante, foi um estudo muito bonito, porque o curso de farmácia que eu fiz lá em Belo Horizonte é um curso muito bonito, muito puxado, e nós éramos apenas 15 estudantes de farmácia que passamos no vestibular. Então, eu estudei muito para poder passar. E esses 15 eram muito unidos, não é? Estudantes mesmo, assim, de referência lá. Os professores falavam da gente como referência, de grupo que estudava mesmo. Gostei muito, né? Fui o orador da turma na formatura. Tenho só excelentes recordações da minha passagem por Belo Horizonte e pelos meus estudos na Faculdade de Farmácia. Que ano que o senhor ingressa na UFG no curso de farmácia? Eu vim formado para cá na década de 60. Nesse período, tinha o professor Eli Ferreira Coelho, que era o detentor da cátedra de farmacotécnica, precisava de um assistente. E eles fizeram um concurso. Eu, como recém-formado, trabalhando já na farmácia, que era do meu pai e minha, juntei todos os meus documentos, fui em Belo Horizonte, lá na Faculdade de Farmácia, peguei tudo que eu podia pegar, entrei nesse concurso e ganhei. Eu fui ser assistente do professor Eli Ferreira Coelho, não é? E aí fiquei, não é? De assistente eu passei a professora adjunto e permaneci. Isso antes da fundação da UFG? Era a Faculdade de Farmácia e Odontologia antes da UFG ou depois da UFG? Era a Faculdade de Farmácia e Odontologia ainda. A UFG não tinha sido criada ainda? Porque ela foi criada em 60, né? Eu percebi todos os trâmites, as discussões, aquela efervescência da criação da UFG naquela época. Só que eu, chegado recente, me considerava menino, porque eu estava muito novo ainda, eu ficava mais à margem da situação, mas eu vi tudo, presenciei tudo. O senhor fica quanto tempo na UFG? Quantos anos? Eu fiquei até me aposentar. Que ano foi? Eu fiquei uns 30 anos na faculdade. 30 anos na UFG. Como é que foi o seu desenvolvimento? Teve cargo dentro da farmácia? Como é que a gente poderia decifrar em fases? Fase inicial? A fase inicial eu fiquei com o professor Eli Ferreira Coelho, né? Depois eu fiquei com ele como assistente, aí veio o professor Eno Giacomo Perillo e a professora Ilanu Alcântara, que também foram para essa matéria. Maravilhosos colegas, excelentes professores, e a gente se revezava dando aulas. Então, um pegava uma semana, o outro também, pegava outra semana, enfim, a gente fazia um trabalho conjunto, não é? Às vezes, sempre, né? Quando um dava aula, os outros estavam juntos, presentes, colaborando também. Era muito bom, era uma interação muito gratificante. Nesses 30 anos, quais os locais que a Faculdade de Farmácia teve? O prédio, o senhor lembra? O prédio foi aquele prédio que era Farmácia e Odontologia, lá da Praça Universitária, né? É onde é o Museu Antropológico hoje? Hoje é. Eu achei uma pena, eu achei que a Faculdade de Farmácia deveria continuar ali. Então era ali, né? Hoje a Faculdade de Farmácia está bem montada, está bem assim, com muita consideração pelas pessoas que conhecem, que estudam, que passam por lá. O senhor teve algum cargo de gestão na farmácia? Um cargo de gestão? Gestão? Sim, eu fui como é que fala? Fui vice-diretor. Foi vice-diretor? Fui vice-diretor. Não peguei a diretoria algumas vezes como substituto. Aliás, várias vezes, em férias do diretor, pegava. Mas eu fui mesmo vice-diretor. Vice-diretor. E chefe de departamento também, por várias vezes. Na época que o senhor foi vice-diretor, quem era o diretor? Eli Ferreira Coelho. Com quem o senhor iniciou lá o trabalho? Com quem eu iniciei e desenvolvi uma grande amizade. Coisa boa. Quais são os desafios da gestão? Ainda mais o senhor
que é um professor adepto das artes. A gestão tem os seus desafios, tem as coisas boas. Como é que o senhor faz uma leitura dessas suas lembranças de gestão? Olha, a Faculdade de Farmácia veio num crescendo, sempre num crescendo. Isso era muito bom, não é? Porque ela pegou o nome, um nome bom, sabe? Porque você não via retrocesso, você via sempre um crescendo e tal. Tudo que eu aprendi em Belo Horizonte, na minha cadeira, que era farmacotécnica, eu trouxe para cá. Né? Apliquei aqui, os professores eram excelentes, todos três, o Eli, o Eno Giacomo Perillo, o professor Elanu, todos de ótimas referências, e dentro da sala de aula eram excelentes professores, porque eu ficava junto e assistia às aulas, entendeu? Então, eu só tenho boas lembranças, boas recordações, sabe? E vejo com orgulho que a Faculdade de Farmácia é muito reconhecida. O senhor era um professor mais exigente, um professor mais permissivo? Como é que era a sua filosofia de aula? Olha, a matéria farmacotécnica é uma matéria muito agradável porque tem muita prática. Os alunos aprendem a fazer os remédios, as poções, os shampoos, os cosméticos, enfim. Tem um atrativo prático desse particular. Então, a convivência era muito boa. Não tinha desavenças, nada. Eu sentia que os alunos tinham prazer em assistir às aulas. E quando o senhor se aposentou, que idade mais ou menos o senhor tinha? E a pergunta que precisa se preparar para se aposentar? Porque já teve caso de professor se aposentar e depois querer voltar. Olha, eu acho que precisa se preparar sim. Porque essa história de você, de repente, parar as suas atividades é um choque, às vezes, né? Mas, no meu caso, eu tinha o outro lado, que era o meu lado de escritor, né? De escrever meus livros, tinha a União Brasileira de Escritores, eu pertenço à Academia Goiana de Letras, né? Tinha um grupo também de escritores novos, enfim, a gente estava sempre em atividades, encontros, e às vezes até com outros grupos, né, de Belo Horizonte, São Paulo principalmente, pegando as coisas mais novas que surgiam dentro da literatura. Então eu não tive esse choque não, sabe? Quando eu parei de lecionar, eu dei continuidade à minha vida de escritor com maior intensidade. E a partir de então não trabalhou mais com farmácia? Não, aí eu me dediquei única e exclusivamente à minha vida literária. E agora então vamos falar dela? Vamos. Se no grupo de escritores jovens lá, ainda o senhor não tinha escrito, mas os seus colegas e amigos já enxergavam no senhor escritor, como é que foi o início? Como é que foi escrever a primeira palavra no papel? E como é que era o nome desse livro, enfim? Olha, nós fizemos uma viagem de passeio para a Bahia. E eu ainda como professor, claro, né? E eu era um dos 3 professores comandando esse grupo, um ônibus fretado, e fomos fazer essa viagem para a Bahia, que foi uma viagem maravilhosa, cheia de surpresas e tudo. O ônibus quebrou no meio do mato, tivemos que ir a pé até a primeira cidade. Então, essas coisas que foram acontecendo da viagem, quando eu voltei, eu escrevi os acontecimentos dessa viagem em capítulos e fui publicando. Que eu dirigia o Suplemento Popular, publicava lá. Foi meu início. Então, aí eu não parei mais. Eu descobri assim, o poder da palavra, que é uma coisa impressionante. A beleza de você criar, né? De você ter esse poder da criação, que é muito forte. Então, daí para frente, eu fui desenvolvendo, estudando, aprimorando, e passei para o conto, que o conto é muito difícil, não é para qualquer um, sabe? Você aventurar para o conto. E crônica eu escrevia, mas meu desejo era voltado para o conto mesmo e para o romance. E a poesia, foi o que eu fiz. E as crônicas? Não.
poucas foram Começou inícios. por ali, né? Comecei com as crônicas, escrevendo essa recordação de uma viagem à Bahia. Comecei assim e logo depois eu vi que eu queria mais. Eu queria personagens. Aí eu passei por o conto. Uma questão, o senhor falou que trabalhava nos suplementos do Popular? Do Popular. Conta um pouquinho essa história, quanto tempo teve por lá e o que fazia? Olha, primeiro quem dirigia esse suplemento era o Modesto Gomes. Dirigiu por muitos anos, muito bem e tudo mais. Depois que o Modesto Gomes abandonou, eles me fizeram um convite. Eu tinha um amigo dentro do Popular, aliás, que era amigo de todos os jovens escritores, era o Modesto, ou era o Domiciano de Faria. E ele admirava muito o grupo de escritores novos, o que a gente fazia, o que a gente escrevia, aquele desejo enorme de melhorar, de fazer livros, de ter conhecimentos, enfim. Aí o Domiciano me convidou para dirigir o suplemento de O Popular. Aí eu fui dirigir o suplemento Popular. Quanto tempo ficou lá? Não me lembro, mas eu fiquei alguns anos, até eles se extinguirem. Quando o Jaime Câmara faleceu, o pai, o filho assumiu, ele me chamou e falou, olha, acabou o suplemento, me interessa só ganhar dinheiro, não quero nada disso aqui no meu jornal. Pronto, assim, curto e rápido. E aí se despediram, então? Sim, foi assim. Sobre a academia aqui, quando que o senhor entrou na academia, comente um pouco dessa sua passagem, como que a academia, porque às vezes a gente procura e às vezes a coisa nos procura. Olha, a professora Moema de Castro e Silva Olival, Ursulino Leão, e teve mais um, não me lembro o terceiro, sei que foram 3. Me procuraram e me convidaram para participar da Academia Goiana de Letras. Eu não tinha essa intenção. Falei, aquela coisa, não vou, não sei o que. Não, nós queremos que você vá, você vai participar, você vai gostar, você vai contribuir, enfim. Eles viam isso em mim, né? Então, a convite deles, eu entrei na vaga deixada pelo Bernardo Ellis. Sabe? O grande Bernardo Ellis, que eu admiro muitíssimo. Para mim, é a maior referência literária do estado de Goiás. O maior escritor goiano que nós temos. Então, eu tive assim, essa honra, né, de substituir o Bernardo Ellis, a cadeira deixada por ele. O que é a marca do Bernardo Ellis, assim, para ter tanta consistência, né? Olha, para mim, a marca mais forte do Bernardo Ellis são os personagens, né? Seguido de uma linguagem regional, né? Poderosa, forte, e que só foi escrita por ele, né? É uma marca muito boa, muito forte, uma referência muito boa para Goiás. E a sua marca? É do modernismo, né? Das vanguardas. Eu sempre falo que eu sou, por exemplo, se você pega uma peça de teatro minha, você vai ver que é bem de vanguarda. Se você ler um poema, você vê que é bem moderno. Se você ler conto também, se você pegar um romance, é um romance que você pode, se você ler os romances franceses da época, o Nouveau Roman, você vê a influência que tem na minha literatura. Vamos falar em termos de números agora da sua produção, quantos livros, se a gente puder fazer um pequeno panorama para depois mergulhar um pouquinho e trazer alguns dos seus livros. Olha, eu não sei precisar no total, quantos livros eu escrevi, mas eu acredito que são mais de 30 livros, né? Entre romances, contos, poesias, que é mais ensaios. Ensaios. Vamos falar de um romance aí, vamos pensar um. Vou falar do Veias e Vinhos, porque é o mais lido, o mais conhecido. Né? Eu tenho esse. Hã? Eu ganhei de presente esse livro. Pois é. Esse virou filme, né? Pelas mãos do diretor João Batista de Andrade. E foi traduzido também para o italiano, né? E também alguém traduziu para o inglês. Quer dizer, é um livro que tem uma referência enorme, muito conhecido. Teve uma amiga minha que leu o livro e falou para mim bem assim, olhando na minha cara, quem escreveu Veias e Vinhos não precisa escrever mais nada. Sabe, eu
foi meu primeiro romance. Eu falei, nossa, eu com tanta garra para escrever mais coisas. E ela me disse simplesmente isso. Você não precisa mais nada. Que ano que foi escrito? Ai, meu Deus, foi na década, eu acho que de 60. Sabe? Então, é um livro que me deu muito sofrimento, porque eu tive que reviver uma família toda que foi barbarizada, assassinada, enfim, e depois criar os personagens novamente, né? O meu modelo, a minha visão, né? Mas é um livro que me deu, a par disso, me deu grandes alegrias, né? De tradução, de cinema, né? E eu acho que até para teatro, parte do livro já foi. Vamos falar lembrar um trechinho desse seu livro, dessa sua narrativa? O que pode vir à mente aí para a gente só traduzir e estimular as pessoas que vão ver depois a entrevista no YouTube oficial da UFG para poderem ler o livro? Olha, é muito difícil eu mesmo falar do livro, mas eu posso dizer que os personagens são personagens reais, daqui de Goiânia, que eu estudei, pensei e joguei na minha literatura. Que a linguagem é uma linguagem muito trabalhada e que a minha visão de mundo daquela época é a visão de uma Goiânia da década de 50 e 50 e poucos. Que era bem pequena, a cidade era pequena, né? E aconteceu esse crime na rua 64, que mataram a família, restou da família uma menina, e através dessa menina eu conto a história. Ela tinha 3 anos de idade, ninguém sabe por que eles não mataram essa criança. E ela é a narradora? No meu romance é a narradora. E do seu ponto de vista, sim, foi um pouco difícil de mergulhar nessa história, mas, no entanto, o senhor apostou nisso, né? No entanto, o senhor apostou nisso, sim, né? Qual foi esse desejo de apostar nessa história? Foi muito, assim, sofrido, vamos dizer assim. Foi muito sofrido reviver tudo isso. E depois criar tudo isso, não é? Então, eu tive que reviver e recriar tudo isso a partir da história que eu estudei, que eu pesquisei, que eu busquei dessa família, que na verdade é a família Mateucci, e que está no meu livro. Quando eu estava escrevendo esse livro, essa menina que sobrou me procurou, ela foi lá em casa, muito revoltada porque eu estava escrevendo. Ela achava que o livro era mais um depoimento contra a família. Depois que eles compraram o livro, no lançamento do livro, eu vi quando eles estavam lá, compraram uns 10 livros e leram o livro, ela me ligou agradecendo, falou que eu fiz a redenção da família Mateucci. Você vê a literatura onde leva a gente, né? E qual foi o seu sentimento e como que o senhor reagiu quando ela lhe procurou a primeira vez? Que idade ela tinha? Ela já era moça, né? Eu sou uma pessoa muito assim, tranquila nesse particular, de saber o que eu quero fazer como escritor, sabe? Ela sabia que eu não ia desistir e que eu não ia macular a família, que eu ia fazer o que ela percebeu que eu fiz, a redenção da família, através do meu romance, né? Então, achei muito bom quando ela ligou, muito contente, dizendo isso. Foi justamente o que eu fiz e o que eu queria fazer. E o desfecho da história, só lendo o livro? Agora tem que ver o livro, né? Eu mesmo já não sei. Década de 60, Veias e Vinhos. Veias e Vinhos. Depois disso, como é que é o ócio criativo? Quais são as ondas de trabalho e de estudo que o senhor se permite fazer na sua produção? A época que eu estava escrevendo, comecei a escrever esse romance, eu era professor da faculdade, estava casado, a Maria Helena também é escritora, tinha filhos, quer dizer, eu tinha várias obrigações. E os momentos da noite, ou do domingo, finais de semana, eu escrevia. Quando eu tinha tempo na faculdade, naqueles hiatos de recreios e tudo mais, eu escrevia
guardava lá na minha gaveta, lá mesmo, na faculdade. Estava cheio de papéis de anotações, de escritas minhas. Era com lápis, caneta? Caneta. Caneta. Caneta, sempre com caneta. Eu nunca gostei de escrever com lápis. E depois reunia isso? Depois eu catava isso e retrabalhava. Entendeu? Pelo visto, com muito prazer. Ah, total. Prazer enorme. O trabalho de escrever é algo inerente, assim? É algo que o senhor não consegue fugir? Olha, eu acho que quando vem para alguém essa vontade de escrever, esse desejo, essa vocação, eu acho que é uma determinação, não vem por acaso. Eu não sou escritor por acaso. Quando vem e que você se descobre amante da palavra, da escritura, da literatura, é a melhor coisa que pode acontecer para você. E não adianta forçar a barra, né? Não. Quem não é do jogo... Não é. Quem não é, não é. Quem é e acabou. Quem é sabe do que eu estou falando, sabe? Depois de Veias e Vinhos, como é que se deu? Se a gente puder pensar mais um aí. Vieram vários contos, livros de contos, vieram romances, vieram poemas, vieram teatro, enfim. Aí eu enveredei de corpo e alma para toda essa gama enorme que a literatura proporciona para a gente. E aí já não era nos intervalos das aulas, depois da sua aposentadoria, pelo menos? Não, depois que me aposentei era tempo integral, né? Como é que era a rotina de trabalho? Olha, eu não tinha especificamente uma rotina, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, aquilo. Não, eu já tinha um plano traçado de trabalho e eu ia seguindo esse plano. Se era um romance, eu ia pesquisando, escrevendo, rascunhando, trabalhando, porque é um trabalho. Você garimpar, você podar, você sintetizar. Isso não é para qualquer um, não. Você tem que ter uma visão muito forte do que você quer. E você tem que ressaltar os seus personagens. Porque eles não podem ser uma marionete nas suas mãos. Eles têm que ter vida própria. Eles têm que viver aquilo. O senhor briga muito com os personagens? Sem dúvida. Teve um... Eu estava escrevendo qual que era o livro, meu Deus, Nos Ombros do Cão. Parei assim, estava um negão assim parado dentro da minha biblioteca. Eu vi. Eu olhei e falei, quem é você? Olha, você vê a loucura que chega um escritor. Ele falou assim, eu sou fulano de tal e vou entrar nesse livro. Falei, não vai não, você não é meu personagem. Ele falou, sou. Eu sou o seu personagem, você vai me colocar aí. E desapareceu. E eu coloquei ele no livro. Surgiu. Isso acredita quem quiser. Vai falar, é loucura. Mas é loucura do que você está criando, está sonhando, está vivendo. É fácil desapegar um pouquinho da ordinariedade da vida por estar navegando nas histórias? São duas coisas muito distintas, né? Quando você está lá em cima, navegando, como você disse, nessa criação com os seus personagens, que são seus, são reais, essa outra realidade fica muito diminuta, fica muito cruel. Você está entendendo? Mas você precisa viver essa outra realidade do cotidiano, do dia a dia, dos problemas e não problemas, para depois você criar outra realidade que você está buscando. Então, tem que ter isso aí. Você tem que ter vivência. Você, sem vivência, você não vai muito longe, não. Escritor novo não é muito bom, então, porque tem que ter Tem que percorrer. Tem que ter andado no trecho, digamos assim. Tem que percorrer esse caminho, esse estreito aí. E não pode cair, não. Tem que passar reto. Quando que o senhor percebeu que a sua escrita estava... Pô, isso aqui está maduro, está bem feito. Quando que isso... Já foi no Veias e Vinhos? Não. Demorou, sabe? Demorou muito porque você, como eu disse, é um trabalho, né? Um trabalho de busca, de síntese, não é? E, sobretudo, de criação. Você tem que criar. E é muito forte. É completamente diferente da realidade. A realidade serve de base. Aí o que eu tenho na realidade? Tenho uma família que foi assassinada. Sobrou uma menina.
essa foi a minha realidade. Eu tenho que trabalhar isso aí, reviver todos esses personagens, depois mandá-los embora novamente. E como é que é a despedida? Terrível. Te dá um vazio imenso. Você fica muito vazio. Por isso que tem muitos escritores que ficam, sabe, assim, meio, que eu vou falar assim, um pouco alterado na sua psique, sabe? Justamente porque ele trabalha isso aí. Ele busca esses seus personagens. Depois, você botou ponto final no seu romance, na sua escritura, eles têm que ir embora. Como é que seria a elaboração do luto? É com outros personagens ou com outras subterfúgios? Aí é um tempo. Você tem que dar um tempo, deixar passar um tempo, ficar no limbo, no vazio, até vir outra coisa para preencher. Não é fácil e não é rápido, não. Quais os personagens que convivem mais com o senhor hoje em dia? Olha, depende do que eu estou escrevendo, né? Se eu, por exemplo, estava escrevendo Veias e Vinhos, aqueles personagens estavam comigo, até eu mandá-los embora. Quando eu escrevi Nos Ombros do Cão, eu estava um dia, estava até com o Kleber Adorno, que era secretário de Cultura naquela época, é muito meu amigo, é dentro da minha casa, nós estávamos no Martins Sererê, assistindo aqueles espetáculos fabulosos do Marcos Fayad. E eu estava assim, eu bati assim na mesa, no braço dele, ele falou, o que foi isso? Falei, lembrei o nome do personagem que eu estava buscando, o nome do personagem é fulano de tal. Ele falou, você está ficando doido? Eu falei, não, o nome do personagem do meu romance que eu estava buscando. Ele não entendeu nada. Não entendeu? Veio lá dentro de um espetáculo que eu estava assistindo, completamente distraído assistindo, veio o nome do personagem que eu buscava. Aí ele entendeu, porque ele também é escritor, ele, né, convive lá em casa muito, convive com a Maria Helena, comigo, enfim. E então ele entendeu isso. Quer dizer, é sempre uma busca, quando você está escrevendo, aquilo é uma busca incessante. Qual é o local bom de escrever? Bom, lá na faculdade era entre as aulas, sim, naqueles intervalos. Se puder comentar sobre o universo de localidades onde o senhor escreve ou onde o senhor dialoga com as suas histórias. É num escritório? É caminhando? Olha, quando você tem o tempo para você e um escritório para você escrever dentro do seu escritório, nas madrugadas, ou finais de semana, ou no meio da noite, porque às vezes você levanta no meio da noite e vai escrever, vai anotar, porque vem para você. Se você não anotar, deixar para anotar no dia seguinte, você não se lembra de mais nada, desaparece tudo. Então, quando vem, você tem que se levantar e escrever. Então, é um momento, não é um momento que você determina, mas é um momento que a sua imaginação, sua criatividade te determina. Que ela vem com determinados momentos fortes e você tem que anotar aquilo para não perder. Já teve algum absurdo, assim, de parar alguma coisa que não podia ser parada para poder escrever? No meio da rua, já parei várias vezes e anotei. Já vi muita gente ficar parado para mim e eu fazendo anotação, a pessoa passa andando e olhando aqui, né? O que esse cara está fazendo, escrevendo aí no meio da rua? Eu estava, sabe, anotando. Quem é a Maria Helena? Maria Helena foi a minha mulher, né, mãe dos meus filhos, e uma grande escritora, uma grande amiga, e que precisa ser mais reconhecida, tanto como contista como poeta. Alguma obra dela para a gente destacar aqui? Todas. Você pode pegar todos os livros de contos, todos os livros de poemas que são de primeira linha. Não tem nada que você leia que você não fala, essa aqui é uma escritora. O que, nessa sua opinião, o que tem de crítico e o que tem de apaixonado? Não, tem de crítico. É uma visão de quem conviveu, viu e sabe do que está falando. Uma visão privilegiada, né? Vamos dizer assim, né? E quantos filhos vocês tiveram? Filhos? Nós temos três filhos, Marcelo, que é engenheiro, a Milena, que é advogada e trabalha no TRE, o Rodrigo, que é advogado, tem um escritório de advocacia. As idades de hoje, mais ou menos, vocês tiveram muito distante um do outro ou muito perto? Não, foram aproximadamente assim, um ano e pouco, sabe? Tenho 6 lindas netas
cada um tem 2 filhas, tenho 6 netas, enfim, é uma família já formada, unida e bonita. E a relação dos filhos é diferente com os netos, não? Olha, é tão bacana, né? Você ter os seus filhos é uma coisa, você ter os seus netos é outra dimensão. É muito bacana isso, essa vivência, esse conhecimento, esse aprimoramento, né? Muito bom. Para o filho, não dá Coca-Cola. Para os netos, deixa. É por aí? Realmente. O que o senhor faz assim, que não faria, que não fez como pai, mas faz para os netos? Começando da comida mesmo, né? Porque o paladar infantil é algo extraordinário. Os netos têm uma regalia maior, né? A gente deixa fazer mais coisas que não deixava os filhos fazer. A gente trancava, né? A educação dos filhos era mais vigiada, mais severa. Os netos é mais, porque tem uns pais para educar e você para deseducar, né? Então deixa eles fazerem o que eles querem. Tá certo. Professor, 80 anos da Faculdade de Farmácia, nós estamos construindo essa entrevistas, a linha do tempo. E aí eu gostaria que o senhor pudesse fazer um comentário sobre esses 80 anos, sobre o seu prisma, assim. Claro que o senhor deu uma grande contribuição, seja nas aulas, na gestão, né, nos afazeres de laboratório. Como é que o senhor enxerga a contribuição desses 80 anos para a sociedade goiana? É um pilar muito forte a Faculdade de Farmácia. É uma referência que eu sinto que a sociedade reconhece o tanto que é importante a Faculdade de Farmácia na formação de seus alunos. Eu já conheci vários que se formaram, passaram pelas minhas aulas, do professor Eli, do professor Eno, da professora Elanu, e que gostavam, e falo tanto que gostavam das aulas, tanto que gostavam de estudos, tanto que gostam da farmácia em si, sabe? Como um produto diferenciado, não é? Para a vida, né? Ou para a vida comercial ou para outra vida, né? Intelectual, de estudos, de professorado, enfim. É um campo que inesgotável, eu acho. O que o senhor sente de saudade, assim, dessa trajetória de 30 anos lá na faculdade? É de algum cheiro? Porque farmácia, né, lida com substâncias, de algum local? A convivência com os professores, a convivência com os alunos. Me lembro que eu estava dando uma aula de farmacotécnica, os alunos fazendo lá os produtos, se não me engano, era um xarope, um cosmético, não sei. E um marido foi lá na porta chamar a esposa, que era minha aluna. Ô, fulana, vamos embora. Vim te buscar. Não vou. Não, eu ouvindo, né? Não falei nada, era o marido. Ele falou grosso e ela não foi. Ele teve que voltar sozinha, ela continuou lá até terminar a aula. Muito feliz fazendo a manipulação que ela gostava de fazer. Muito bem. Aqui na academia, quais são as suas atribuições? O senhor vem aqui com alguma frequência? Como é que é a sua dinâmica com a academia? E por isso estamos aqui, né? Gosto demais da academia, essa convivência com a literatura, com as artes, com os escritores. Gosto muito e venho sempre, né, nas reuniões quinzenais ou nas reuniões extras, na posse de novos acadêmicos. Enfim, eu sou um acadêmico muito presente, gosto muito. Quando que o senhor entra aqui? Qual é o ano que o senhor entra aqui na academia? Nem me lembro, viu? Mas eu cheguei aqui de Belo Horizonte, cheguei na década de 60, não imaginava entrar. Sim, eu entrei aqui na década de 70. E para entrar, como é que é o processo? Tem indicações, mas tem um livro específico? Como é que funciona? Você tem que ter pelo menos um livro editado. Um livro ou mais editado, você se inscreve como candidato e os acadêmicos votam. Através dos votos dos acadêmicos. Tem que abrir uma vaga? Sim, tem que abrir uma vaga. Quantas vagas são? São 40 cadeiras. 40 cadeiras. É assim na Academia Nacional, sim, nos outros estados? Todas as academias são 40 cadeiras. 40 cadeiras. Essa já é uma dinâmica. É uma dinâmica. E hoje em dia o senhor tem
Tem aparecido personagens para o senhor? Olha, eu estou com 2 livros já na editora, esperando ser editados. Um de prosa, que são contos, e um de poesia. São os 2. Pode adiantar alguma coisa? Pelo menos o nome? Olha, eu não me lembro mais dos nomes dos livros. Eu só posso te adiantar que são tanto a prosa como a poesia dentro da linha mais moderna que você pensar, de literatura. O que é esse seu impulso para essa linha? Eu acho que é da vivência mesmo, né? Uma vivência minha lá em Belo Horizonte, em São Paulo, né? Eu frequentava muito, assim, grupo de escritores, fazia também muitas correspondências com escritores já de nome, enfim. E eu acho que essa visão, assim, de mundo mais ampla que eu gosto, que está na minha literatura. Eu busquei isso, sabe? Qual seria o grande legado da sua obra, assim? Olha, acho que sim. Eu vou citar só 2 coisas: os personagens e a linguagem. Bem. Professor, vou lhe propor, a gente sempre faz mais para o final da entrevista, a gente faz uma espécie de diálogo possível ou impossível, que é sempre dessa referência da sua infância, da infância dos entrevistados, lá de Inhumas, onde o senhor brincava lá com finca, com 5 casinhas, né? Lidando já com os secos e molhados lá, com os tecidos, enfim, que o senhor relatou. E o senhor hoje, Miguel Jorge criança, Miguel Jorge hoje. E um diálogo possível. Que tipo de mensagem, se a gente pudesse voltar no tempo, uma espécie de cápsula do tempo, onde vive o senhor criança e o senhor hoje, tem alguma coisa que o senhor diria? E vice-versa, se essa criança pudesse estar aqui agora, com aquele repertório daquele momento, teria alguma coisa que ela lhe falaria? A criança de hoje diria assim: mas que mundo maravilhoso eu vivi. Né? Que época boa de descobertas, de brinquedos, de imagens, imaginação, de sonhos. Né? Porque eu tinha sonhos de voar. Eu não queria ficar só lá na minha cidade. Eu queria voar para conhecer outros mundos também, como fui e conheci, não é? Então seria isso aí. Agora, de hoje, eu, escritor, eu diria também o seguinte: como é bom você criar novas vidas, dar vida para novos personagens, você criar uma sua linguagem própria, buscar novas palavras, novas imagens. Isso é um outro sonho também, muito específico e muito gratificante. Para a gente encerrar, o que significa o UFG para o senhor? O UFG significa uma coisa grandiosa, uma coisa que eu vi nascer e vi crescer, que participei. Então, eu tenho assim, muito orgulho de ver a UFG de hoje e o início da UFG daquela década de 60. Vou dizer com o professor Colemar Natal e Silva, o nosso reitor.